Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da nossa aula de matemática aqui na Escola Padre Teófanes. Eu também estou com muita saudade de vocês, mas se Deus quiser, dentro de pouco tempo, nós vamos estar aí juntos com aquela nossa aula maravilhosa de matemática, aquele monte de cálculo que vocês amam, que vocês adoram. Agora, enquanto nós estamos neste momento meio que difícil, complicado de quarentena por causa do coronavírus, eu vou dar um novo assunto, tá? Um assunto que é razão, proporção e porcentagem. Para isso, eu vou dar uma revisão sobre frações e passar o assunto novo. Eu vou dividir esta aula em três, tá? Uma aula de revisão sobre fração, porque nós temos que entender que uma porcentagem é uma fração, não é isso? É uma razão, que é uma fração. Então, eu vou dar uma aula de revisão, depois uma breve aula rápida de razão, uma de proporção e outra de porcentagem, ok? Então, vamos lá para os nossos slides. Nosso objetivo da aula é levar os nossos alunos a compreender melhor a importância da porcentagem e aprender a medir índices de inflações e calcular juros, multa, enfim, calcular tudo que tiver porcentagem, ok? Então, iremos estudar aqui um assunto de suma importância para as nossas vidas, pois nos permite verificar o comportamento de estabilidade, instabilidade, mudanças ou não de um determinado assunto através de cálculos percentuais, ou seja, porcentagem, ok? Vamos aos elementos principais que conduzem a uma boa compreensão desse assunto. Fração quer dizer parte de um inteiro, representado na forma A dividido por B ou A sobre B, onde B é diferente de zero, tá bem? O A vai ser o numerador, o B vai ser o denominador, tá certo assim? Ou A antecedente e o B consequente. Eu quero lembrar para vocês que toda razão é uma fração e toda fração é uma razão. Então, já que eu tenho aqui uma fração de A para B, quando eu for falar de razão, que eu tenho uma fração de A sobre B, quando eu for falar de razão, razão de A para B, ok? Tá aqui o exemplo, né? Nós temos três exemplos, 3 sobre 10, ou 3 décimos, 25 sobre 100 ou 25 centésimo, e 4 sobre 1000 ou 4 milésimo. Deixando claro, gente, que essa é a nossa aula de revisão, certo? Tá aqui mais alguns exemplos de frações com denominador, operações de frações, tá? E nesta operação de fração aqui, nós temos os denominadores, todos eles iguais, de base 10, tá aí, ó. 5 sobre 10, 3 sobre 10 e 50 sobre 10. Quando eu tiver frações com denominadores iguais, eu repito o meu denominador, não é isso? E eu somo os meus numeradores. 5 com 3 sobre 50, 58. O denominador é 10, repete-se o denominador. Quando eu tiver denominadores diferentes, que é o caso aí, 100, 10 e 20, perdão, eu vou tirar o MMC de 10, de 100 e de 200, que aqui nesse caso vai dar 200, não é isso? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Mas, como eu digo na sala de aula, para facilitar a vida de vocês, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 200 dividido por 100, 2. 2 vezes 5, 10. 200 dividido por 3, 200 dividido por 10, perdão, são 20. 20 vezes 3, 60. E 200 dividido por 200, 1 vezes 50, 50. Então tá aí, ó. 120 sobre 200. Subtração com bases iguais é a mesma coisa. Repito a base e subtraio
repito os denominadores e subtraio os numeradores. Tá aí, 50 menos 3 menos 5, menos 3 com menos 5 dá menos 8, 50 menos 8, 42, ok? Tá aí também subtração com com denominadores diferentes, perdão. Eu estou complicando aqui um pouco quando eu falo base sobre potência. Aqui é fração e razão, ok? Tá aí denominadores diferentes. Tiro MMC e depois divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. Então, tá aí o exemplo, 200 dividido por 100, 2, 2 vezes 50, 100. 200 dividido por 10, 20, 20 vezes 3, 60. E 200 dividido por 200, 1, 1 vezes 5, 5. 60, menos 60 com menos 5, menos 65. E 100, divisão, subtração, subtrai, coloca o sinal do maior, o maior é 100. 65 menos 100, 35. Então, 35 sobre 200, ok? Tá aqui mais alguns exemplos de operações com frações sem devidas simplificações. Está aí sem ela ser simplificada, ok? Está aí mais uma vez o exemplo. Deixa eu passar aqui agora, desculpa aqui vocês. Multiplicação de frações. Multiplicação de frações, ok? Então tá aí, ó. Eu tenho denominadores iguais, o denominador são iguais, 5 sobre 10, 3 sobre 10 e 20 sobre 10. Eu multiplico os denominadores e multiplico os numeradores. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, ok? Então tá aí, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 20, 300, 1000 sobre 300. A mesma coisa com denominadores diferentes. Multiplica os denominadores e depois multiplica os numeradores, ok? A regra um pouco mais difícil aqui que nós vamos utilizar é a regra de divisão. Vocês lembram da divisão de frações ou de razão? Eu mantenho a primeira fração. Então tá aqui, eu tenho 50 sobre 10, eu repito a minha primeira fração e tá aí dividido 3 sobre 10. O que é que eu faço? Eu vou repetir a minha primeira, 10 sobre 50, e vou inverter. Eu vou inverter o denominador e o numerador. O denominador é 10, passa a ser o numerador, e o numerador é 3, passa a ser o denominador. Perceba que eu inverti. O numerador foi ser o denominador foi ser o numerador aqui, ó, tá vendo? E eu estava falando de divisão, o inverso da divisão é a multiplicação. Então eu multiplico 50 vezes 10, 500. 10 vezes 3, 30, ok? Tá aqui também com denominadores diferentes, não muda nada. Eu tenho 50 sobre 100 e 3 sobre 10. Eu repito a minha primeira. Deixa eu voltar aqui, por favor. Eu repito a minha primeira, tá aqui, ó. Eu repito a minha primeira, 10 sobre 100, e eu vou inverter a minha segunda fração. O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. E era divisão, vai ser multiplicação. 10 vezes 50, 500, e 3 vezes 100, 300, ok? Então tá aí, gente, nossa aula de revisão. Vamos dar aqui mais uma revisão, potenciação de frações. Para nós agora não esquecer mais potenciação de fração, para nós entrarmos em razão, proporção e porcentagem, ok? Então tá aí, ó, eu tenho a minha potência 3 sobre 100, tá aí, elevado à potência 2. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou elevar tanto a minha base, tanto o meu denominador, quanto o meu numerador, pela minha potência 2. 3 elevado a 2, 9.
100 elevado a 2, 1000, ok? Então não tem dificuldade. Se eu tiver uma potência de fração, eu vou elevar o numerador e o denominador à potência que se pede, certo assim? Então, eu quero deixar aqui somente mais um aviso para vocês, números decimais. Somente um lembrete importantíssimo que nós temos que aprender para não esquecer nessa revisão. São números. O que são números decimais? São números que são expressos por separação de uma vírgula, que representa números menores que um inteiro. Então, em uma representação de números decimal, o número antes da vírgula é a sua parte inteira e após a vírgula é a sua parte decimal. Então tá aqui, eu tenho 7,35 e é assim que nós vamos ler, ó. 7,35 centésimo, 0,8 ou 8 décimo e 0,004 4 milésimo, ok? Então, gente, tá aqui nossa aula de revisão. Está um pouco concluída agora, mas eu vou dar apenas o último exemplo para nós concluirmos a nossa aula de revisão sobre porcentagem, sobre fração. Operações com números decimal. Tá aqui, gente, ó, quando eu for na adição e subtração de números decimais, se nós olharmos aqui direitinho, ó, qual é o segredo de operações de adição e subtração com números números decimais? O segredo é colocar cada vírgula embaixo de vírgula, ok? Então tá 7,5, 7,35, 0,8 e 0,0004. Percebam bem que a vírgula está debaixo da vírgula, no mesmo processo na subtração de números decimais, multiplicação de números decimais. Perceba que o processo de operação é a quantidade de casas decimais dos fatores será a quantidade do produto, ok? Então tá aqui, ó, a quantidade de casas decimais dos fatores será a quantidade do produto. Na divisão, a quantidade de casas decimais deve se igualar ao ponto que é o dividendo e o divisor passarem a ser números inteiros, ok? Então tá aí o exemplo e também tá aqui o exemplo de potência de números decimais. Tá aqui, ó. É só eu levar, não é isso? As duas potências normal. Como é que eu faria? 7,3 vezes ao quadrado é só multiplicar 7,3 vezes 7,3. Tá bem, pessoal? Bem, esse é o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula sobre revisão de fração, ok? Então, Deus abençoe vocês e sucesso!